Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre os benefícios da castração. E para isso, recebemos no estúdio a veterinária Suzana Akemi Tsuruta. Seja muito bem-vinda, Suzana, ao Informativo. Obrigada, muito obrigada. Para a gente iniciar a nossa entrevista, a gente já viu alguns detalhes ali, né? Algumas doenças que podem ser prevenidas com a castração. Quais mais benefícios a gente pode estar mencionando? E existe algum malefício? Na verdade, existe. Hoje já existem vários estudos, eles têm até estipulado uma idade média para a gente poder iniciar essa castração. Quando a gente vai falar em benefícios, além das neoplasias mamárias, tumores ováricos, alterações uterinas no geral, a gente também pode ter inibição, da verdade, da pseudociese, que às vezes pode acontecer muito com esses cães, às vezes deles entrarem das cadelas entrarem no cio e elas terem gestação psicológica. Então, com isso, às vezes elas produzem leite após esse tempo, em torno de 2 meses após o cio, produzem leite podendo desenvolver até mastite, tá? E alteração comportamental. Muitas vezes tem animal que deixa até de se alimentar. E qual que é a importância de uma pessoa que não tem condições procurar um serviço como esse oferecido, né, pela prefeitura? Às vezes a pessoa não pode recorrer ali a uma clínica, né, particular. Qual que é importante procurar um serviço como esse? Na verdade, a gratuidade do serviço público faz com que a gente tenha, além de tudo, da saúde, cuidando da saúde dos animais, a gente tem um controle também da sanidade geral voltado para a população. Controle de doenças que podem ser transmitidas também, leishmaniose, raiva, zoonoses no geral, que esses animais errantes, às vezes que albergam, podendo passar a ser transmitido até para os outros animais possíveis que estão ali, além do ser humano, né? E existem restrições? Em quais casos, né, não deve ser feito, né, esse procedimento da castração? O que a gente indica, no geral, a gente pede pelo menos se tiver a possibilidade de você segurar esse animal, pelo menos ele entrar nessa maturidade sexual, seria o ideal. Falo que cães de raça pequena, pelo menos o primeiro cio, cães de raças grandes, eles calculam mais ou menos, média grande, de 9 a 15 meses de idade. Pelo menos até o segundo cio. Na verdade, essa maturação favorece, tem alguns estudos falando já que pode ter mais malefício do que benefício para alguns animais. Muita gente comenta ali do em torno de 6 meses, então não é esse o ideal mesmo? Dependendo, nos felinos, no geral, a gente recomenda. Agora, nos cães, não. Tá? Mas aí depende, porque se for um animal errante que fica na rua, que está ali, ele vai continuar reproduzindo. Se a gente fizer o cálculo de um animal, por exemplo, proporcionalmente daqui, ele começando com um casalzinho que eu tenho ali na rua, dentro de 1 ano, isso daí eu vou partir para 12, 15 animais, em média. Se eu for pegar e colocar essa proporção, dentro de 10 anos, isso é uma conta mais ou menos matemática, que o pessoal até em 10 anos eles vão ter mais ou menos 80 mil filhotes dessa prole que saiu de um casal a partir de 2 animais. E além dos cães, você comentou a respeito dos gatos também. Daí eu gostaria de te perguntar se existe diferença no procedimento. A castração é feita da mesma maneira para todos esses animais ou não? Sim, sim. Na verdade, o indicativo a gente tira tanto o ovário como o útero de ambos. E nos cães e nos gatos a gente retira realmente a parte reprodutiva, que seria os testículos. E como funciona a recuperação? Depois de feito esse procedimento, né, qual que é o processo, né, os cuidados que devem ser tomados em casa? A gente tem que tomar cuidado, restrição de espaço, evitar que o animal se movimente muito, evitar que ele fique pulando, porque querendo ou não, foi um procedimento cirúrgico como qualquer outro, igual realizado em humano. Então a gente tem que tomar cuidado com o curativo, controle de dor desse animal, alimentação é importante também, tá? Ingestão de água. E quanto tempo costuma durar essa recuperação? É longo ou não? Em média, de 10 a 12 dias. E a longo prazo, né, a gente falando da questão do comportamento do animal. Muita gente comenta, né, eu gostaria de te perguntar se é um mito ou não que muda realmente o comportamento, se o animal engorda, muito se fala sobre isso, né? Na verdade, quando você castra o animal, ele tende a ficar mais calmo, no geral. Não é
que tem um animal muito agitado, que depois da castração ele vai ficar tranquilo. Não é uma regra. Não é uma regra. E por que muita gente pensa dessa forma? Muita gente recorre à castração pensando justamente isso de... Muitas vezes, na hora que está pegando, acha que pode ser. Tem algumas alterações de comportamento que realmente são inibidas, a parte reprodutiva, tanto que os animais, quando estão nessa fase animal nocivo, você tem um casal, os dois ficam muito agitados. Então, você tirando essa parte reprodutiva, a tendência da casa é ficar mais tranquila. Mas pode acontecer de você ter dois animais e às vezes ter alteração de comportamentais e mesmo você castrando, o animal ainda continuar com aquele comportamento. E tem algum risco ali pós-cirurgia? O animal pode vir a ter algum problema, às vezes até acabar falecendo. Como que você explica isso pra gente? A cirurgia em si, na fêmea, que a gente faz, quando a gente abre a cavidade abdominal, a gente tem vários vasos ali que a gente faz as ligaduras, as transfixações. Então existe o risco, se o animal ficar muito agitado, a gente não tem uma garantia que aquele fio cirúrgico vai continuar ali segurando, com certeza. Por isso que muitas vezes a gente fala, fica, mantenha quieto. Pode acontecer edema também, pode acontecer processos infecciosos, por isso que a gente coloca um pouco de proteção, colar, para evitar que realmente não tenha essas possibilidades. A gente tenta cercar o máximo possível, porque o animal ele não tem aquele pensamento de falar, não pode mexer, tem que ficar quieto. Até no ser humano é um pouquinho mais complexo. Pois é. A gente comentou a respeito da idade mínima, né? E quando a gente fala da questão da idade máxima ali, se a gente pode dizer assim, né? Porque muita gente comenta, né? Passado ali os 7 anos, já não se pode fazer mais o procedimento, como que funciona? Desde que você faça uma avaliação clínica, os exames complementares adequados, hoje a gente consegue fazer um procedimento cirúrgico com segurança. Então, às vezes, animal que tem, por exemplo, hoje em dia a gente já chega com animal de 15, 17 anos, 18 anos, que tem que ir para procedimento cirúrgico. Mas tem que ter uma avaliação muito mais criteriosa em cima daquele animal. Excelente, Suzana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Muito obrigada, eu que Seja agradeço. sempre bem-vindo.